Salve galera, tudo bem? Me chamo Henrique Eduardo Souza. Venho trazer aqui para vocês a parte 2 do capítulo 5 do AZ900. Tá imperdível, vem comigo e bora! Beleza, pessoal? Bora lá! Continuação do nosso módulo 5. A gente falou de identidade, agora a gente vai falar de governança. Nesse módulo de governança, a gente vai passar por alguns assuntos, beleza? Esse módulo é bem legal, tem bastante coisa interessante que acaba caindo na prova, mas qual que é o principal foco aqui? RBAC, então que é controle de acesso baseado em roles ou em função, né? Que na tradução fica Role de Base Access Control. Bloqueio de recursos, isso daqui é sensacional. Então, geralmente eu coloco isso em contas de homologação, para ninguém excluir, de produção, ninguém pode fazer nada, né? Tipo, deixa só as pessoas com identidade somente leitura, mas também proíbe a exclusão. A política, também a gente vai mostrar um exemplo legal aqui para seu time não criar coisas fora de onde você permite, né? Parte de Azure Blueprints, então é um ponto muito interessante também, essa parte de Blueprints. E no final a gente vai falar do Cloud Adoption Framework, né? Que é o famoso CAF. Mas fiquem tranquilos, é um capítulo um pouquinho mais extenso, mas tá tranquilão. Bora lá. Primeiro, falar um pouquinho de RBAC. Qual que é a ideia do controle de acesso baseado em role ou em função, né? Então, cada recurso, galera, tem um grupo de funções específicas que você consegue atribuir tanto o que o seu usuário pode fazer, quanto que os contribuidores e afins podem fazer. Então, a ideia disso é segregar a responsabilidade de cada um. Então, por exemplo, eu tenho uma assinatura em produção, onde apenas pessoas autorizadas podem mexer naquilo ali. Não é qualquer um que chegar vai mexer, né? Então eu dou acesso somente de leitura num grupo de recursos onde estão as permissões lá de produção. Então a ideia de controle de acesso é basicamente para você gerenciar a autorização, que a gente viu no capítulo anterior, do que ou de quem tem acesso àquele recurso ou àquele grupo de recursos. Então, existem várias funcionalidades ou várias funções para cada um dos recursos. Mas as principais que você tem a nível estrutural são: eu tenho uma de leitura, eu tenho uma de contribuição e eu tenho uma de dono. Então, isso, se você atribuir para o grupo de recurso, todo mundo herda para baixo. Mas, se por exemplo, Henrique, eu tenho o meu usuário Henrique, na assinatura o Henrique é contribuidor. Mas no grupo de recursos de produção, o Henrique ele é reader. O que vale? O que está mais detalhado aqui? Então, nesse cara, se eu dei uma permissão de reader para o Henrique, e aqui ele não é owner, e o cara que é o dono da assinatura deu permissão de leitura para ele nesse grupo, ele só vai conseguir visualizar. Tranquilo? Então a ideia do RBAC é simplesmente para você gerenciar o nível de acesso dentro do seu recurso, grupo de recursos e assinatura. Tudo isso pode partir de dentro do próprio Azure AD. Muita gente me pergunta, Henrique, eu consigo criar uma permissão específica? Consegue, porém o tipo de Active Directory que você precisa é outro. Então o padrão aqui, o básico, a gente tem aqui a assinatura padrão, que vem com AD padrão, ele só libera para você as roles que já vêm pré-cadastradas ali por recurso. Se você quiser criar uma específica, uma leitura com alteração, você vai ter que ter um outro tipo de AD. Tranquilo? Bloqueio de recurso, galera. Isso daqui a gente vai ter um lab também que é bem bacana. Mas a ideia aqui com vocês é o seguinte: o que é o bloqueio de recurso, Henrique? Lembra do grupo de recursos que a gente falou lá atrás? Eu posso bloquear que pessoas não excluam recursos. Mas por que alguém faria isso? Cara, acontece. Não é necessariamente que o cara faz isso porque ele quer. Mas às vezes ele vai lá e exclui o grupo de recurso inteiro. Imagina, tá tudo em produção, o cara vai lá e pumba, excluiu tudo. Alguém vai ficar bem bravo, né? Então, eu tenho duas opções.
cannot delete. E eu, por exemplo, eu sou o dono daquele grupo de recursos. Eu vou lá e meto um cannot delete. Cara, ninguém consegue deletar, mas consegue alterar. Consegue fazer alterações ali no geral. Consegue alterar e mexer e trocar o tamanho, camada. Beleza, mas ele não exclui. É importante. E quando eu deixo read only, eu não consigo fazer nada além de leitura. Então isso é importante também. Então, por exemplo, eu coloquei uma máquina virtual e quero excluir. Eu coloquei cannot delete, ninguém exclui. Só se eu desabilitar aquele bloqueio de grupo de recurso, um lock de recurso, e aí sim as pessoas podem excluir. Alteração, tranquilo, pode fazer, mas se tiver com somente leitura ou read only, não faz nada. Eu vou mostrar já já uma demo para vocês verem como isso funciona. Beleza? Bora para a demo. Bora para mais um. Esse lab, galera, é de Resource Lock, ou de trava mesmo, é um cadeado. É um cadeado que eu vou botar aqui no meu Resource Group para evitar que alguém faça alguma caquinha. Então, geralmente, eu venho aqui no Resource Group e eu consigo deletar esse cara. Se eu fizer delete aqui, vai que vai lindo. Então, eu vou colocar o lock antes. Não é o lock irmão do Thor, tá? É um lock de cadeado. Então, eu vou meter o lock aqui e não pode deletar. Não deleta. Deixo ele como delete e beleza. Lock de delete. Se por um acaso, amanhã ou depois, eu esqueci e quero fazer isso aqui, ó. Delete Resource Group. Vai me pedir o nome do Resource Group, eu vou jogar aqui e delete. Olha lá. Ó, esse cara tá com lock, não consegue deletar. Então isso é legal você colocar para um Resource Group de produção ou algo do gênero que você não queira perder, né? Então deixa a permissão só de owner para remover esse cara aqui, não é todo mundo que tem opção de fazer isso. Então é importante que você coloque. E aí eu vou mostrar também o read only. Read only, cara, beleza, tá aqui. Eu não posso fazer nada, nem excluir, nem alterar. Então, por exemplo, se você vier colocar aqui agora um storage, vou colocar uma storage account aqui. Pega aqui um storage account e vai tentar criar. Dentro desse cara aqui. STHSouza02. Tanto faz onde é. Primeiro, que já tem uma política que não deixa eu fazer isso, né? É a política de localizações. Então, vou deixar esse aqui. Deixar no Brasil South. E tá tudo bem. Olha, ele tá reclamando aqui, ó. Eu não posso estar locado. Eu teria que remover o lock e tentar de novo. Então, eu não posso nem excluir, nem alterar esse cara. Já com o outro Resource Lock de edição, ou de delete, eu conseguiria incluir coisas. Eu não conseguiria excluir. Então, a criação aqui é importante que dá para você fazer. Conseguiria pegar o Storage Account aqui de novo. Storage Account, Create Storage Account. Vou jogar aqui no nosso Resource Group. H. Souza Eduardo ST01. Vamos jogar aqui no Brasil. Cadê o Brasil? Brasil, 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 Brasil. Aí eu sei que vocês estão falando, passou, sabe? É normal isso. Vamos procurar aqui, ó. Brasil South, beleza. Vamos lá, review e cria. Se eu não estiver aferindo nenhuma política, criar eu consigo. Vai passar e vai criar. Então esse cara consegue fazer tudo dentro do Resource Group. Na verdade, tudo não, ele consegue incluir, né? Ele não consegue excluir nada aqui dentro do meu Resource Group. Eu vou remover esse lock, galera, só para vocês verem que maneiro. Remove. Beleza, vou pegar aqui o nome do Resource Group. Volta no início dele. Enquanto ele está criando aqui a storage, deixa ele criar lá de boa. E eu vou fazer o seguinte, vou deletar esse Resource Group. Vai lá. Vamos ver? Delete. Sem reclamações e está excluindo naturalmente.
Então, quando a storage account for nascer, o resource group não existe mais e foi. Foi o deploy da storage account. Agora ele está excluindo aqui o meu resource group. Storage account aqui. Ele vai apagar com tudo que tem dentro. Tranquilo? Espero ter ajudado com mais essa demonstração aqui. E vamos para o próximo. Valeu! Legal demais essa demo, né? Tranquilo. Mas bora para outro tópico que é muito legal e é muito utilizado, galera. Tags e marcações. Hoje é muito comum que as empresas trabalhem com mais de uma cloud. No caso, a AWS e Azure. É muito comum isso. E uma forma que eu encontro até de controlar custos é através de marcações ou tags. Simplesmente uma tag. Como é que você faz a tag? Eu já fiz várias vezes em vários exercícios. A gente está mexendo ali, eu vou lá e coloco as tags que eu costumo colocar. Mas para que também eu gosto de usar tags? Eu gosto de usar muito tags para colocar e mostrar, no caso, vou até colocar minha canetinha laser. Esse caso aqui, galera, ó. Centro de custo. Por que centro de custo, Henrique? Imagina que você tem uma única assinatura e você precisa ratear os custos disso ou dividir para quem vai. Então, no final do mês, eu faço o custo que a gente vai ver no próximo capítulo, vejo a fatura. Isso aqui é de tal, isso aqui é de Cicrano, isso aqui é de Beltrano. Então, eu vou mitigando tudo de quem é o responsável pelaquela fatura. Isso é um ponto. Outro ponto importante que eu posso fazer com tag também é descobrir qual é o departamento responsável por aquilo. E quem é o proprietário. Então, se der algum problema naquele recurso ou naquele grupo de recursos, eu sei quem é o dono, cara. Imagina, dá problema, você tá lá como administrador, você tá vendo o problema, tá tentando falar com alguém e eu não sei de quem é aquilo. Imagina uma assinatura grande de cloud que cresceu muito. Então, se você não tem isso aqui organizado, você não sabe se é de produção, de homologação, se não é bem definido os nomes dos grupos de recursos e dos recursos, você não sabe o que é de cada ambiente. E é uma forma também de colocar para validar o quanto que está me custando ambiente de produção, de homologação, de dev. Tudo isso você consegue trazer através de tags. Então, eu digo que eles trazem sempre informações muito úteis para quem está administrando, tá? Então, coloca tag em tudo que você vai criar. Bora dar uma olhadinha na demo, como isso funciona. Eu já mostrei algumas vezes, mas vou mostrar de novo. Para quem não se lembra, eu vou mostrar. Dá uma olhada na demo. Boa! O que esse laboratório de tags a gente vai estar dando uma olhada agora? Então, vou pegar um recurso criado já. Criei esse Web App Cloud 01. Já é um recurso já pronto. Já está criado, porém ele não tem nenhuma tag. Então, cara, eu não consigo saber se ele é de dev, de produção, do que esse cara é, quem é o dono, nada. Então, o correto é, consigo vir por aqui e criar as minhas tags. Geralmente, eu gosto de colocar o centro de custo. Isso nas empresas, normalmente é um número, tá? Então, está amarrado a quem? Ao departamento. Então, financeiro. Esse é um site do financeiro que está rodando aqui. O que é? Não sei. Quem que é o dono? O dono é o fulano. E-mail. Posso colocar o e-mail do cara aqui também, o login dele na rede para eu procurar. Então são sempre informações bem-vindas. E qual que é o environment disso? Se é produção, se é dev, se é homologação. Isso é importantíssimo. Então esses 4 aqui, para corporativo, eu sempre costumo trabalhar. Quem que é o representante daquele recurso? Quem que é o dono? O ambiente que eu estou trabalhando, ou environment, ou ambiente, centro de custo e o departamento que isso pertence. Também tem algumas políticas ou tags que eu gosto de trabalhar, que são tags para responder o ambiente. Como assim, Henrique? Então, por exemplo, digamos que esse cara, eu queira parar ele todo dia. Então, eu tenho uma política, não é uma política, tá? Mas não é uma política como vocês estão acostumados aqui dentro do Azure, mas sim uma prática. Eu quero ter uma prática de stop. Stop quando? Eu coloco aqui, ó, de segunda a domingo. Então, todo dia tem um stop start. Starta às 8 e desliga
às 18, o stop às 18. Então eu consigo fazer isso aqui, procuro todo mundo que tem essa tag e saio aplicando de segunda a sexta, 18 horas. Às 8 horas eu dou play e às 18 horas eu dou stop. Isso serve para a máquina virtual também, para eu desligar e ligar. Isso é uma boa prática aí que a gente acaba usando. Como é que eu faço isso? Crio um PowerShell para fazer toda essa varredura, procurar as tags e assim resolver o problema de ligar e desligar aqueles recursos. Mas isso é uma boa prática nível avançado, tá, galera? Mas isso é recomendado você ter ali, até para economizar nos ambientes de dev, de QA, não deixar tudo ligado final de semana, 24 horas, não precisa. Então você acaba baixando esses ambientes aí. Beleza? Então essa era a ideia do nosso lab aqui de policies, ó, de tags. E valeu! Top, né, esse negócio de tag, pessoal. Mas é tranquilo. Como vocês viram ali, é bem tranquilo ali a ideia das tags. Vamos falar um pouquinho de política. Aqui é um tópico bem pegado e pesado. Por quê, Henrique? Porque, cara, aqui é onde eu defino o que cada um pode fazer. Então, por exemplo, uma vez que a sua assinatura começa a crescer, cara, dá muito trabalho de gerenciar. Então, imagina toda hora você ficar olhando lá as políticas, olhando o que tem de definição de política, quem atribuiu a quem, quem pode fazer o quê, qual norma que eu tenho que seguir. Vem um monte pronta já no Azure. Mas eu posso criar as minhas. A gente vai mostrar aqui como é que eu vou criar as minhas políticas. Mas para que serve isso, né? Cara, é uma política que serve tanto para aviso quanto para bloqueio de recursos. Então a ideia é, sempre que você vai criar alguma coisa que estiver fora daquela sua política, tanto de gasto quanto de segurança, ou até mesmo de uma norma regulamentária, ele te avisa. Ou ele bloqueia ou ele te avisa. Então é importante essa questão da política para você criar as regras da companhia, né? Então toda companhia tem uma área de compliance, tem uma área de security que cria as regras e essas regras precisam ser seguidas tanto on-premise quanto em cloud. E esse aqui é o nosso amiguinho que faz toda a gestão para você. Então, por exemplo, se um dev quer criar algo fora do país e na política não pode, ele vai bloquear. Então tem uma demo bem bacana aqui pra gente dar uma olhadinha. Vocês viram que cada slide desse vai ter uma demo. Sim, porque essa parte de governança é bem importante, tá, pessoal? Então vou rodar a demo aqui das políticas para vocês darem uma olhadinha. E é isso, bora lá. Boa, bora lá gravar essa demo de policy. Então a ideia nessa demo aqui, galera, eu vou proibir que qualquer pessoa crie um recurso fora da região que eu defini. Então, qual que é a ideia? Assinar uma política. Assinar uma política. Se eu quisesse excluir algum resource group, criar um escopo de exclusão, só aquele determinado local pode fazer isso, eu faria isso aqui. Beleza? Política. Allowed locations. Então, aqui. Então, esse é uma política de criação. Então, ela deveria reclamar já logo na criação. Seleciono aqui, beleza. Next. Qual que é o local? Vou deixar a criação no Brasil South. Beleza? Recomendação não. Você pode. Opa. Apenas recursos no sul do Brasil. Beleza? Cria. Demora alguns segundos para ela criar, né? Em si, é bem rapidinho. Às vezes, ela demora um pouquinho para ativar. Então, o que que acontece? Eu sou capaz de tentar criar um storage aqui e conseguir logo de cara porque a política não está ativada. Vou colocar aqui no Resource Group dos aluninhos da FIAP. Galera, gente boa, que eu tava com saudade. Para voltar às aulas. Então, vamos lá, localmente redundante. Next, next. Vamos só dar o review e create. Vocês viram que eu não coloquei no Brasil South, deixei lá no East US. Vamos ver se ele dá a validação aqui, senão é porque a política não
terminou de afirmar, ó. A política não terminou ainda. Então, deixa eu dar um review. Então, às vezes, você tem esse certo delay. Ó, eu conseguiria criar esse cara aqui. Pode ser que no meio a política barre, mas normalmente ele dá, na validação ali, ele já reclama. Ele tá fazendo. Por que, Henrique? Você não tinha política ali e tal? Ó, deu uma reclamada aqui, ó. Deu uma reclamada, falou, ó, vamos ver o porquê. Ó, recurso tal, você tá descumprindo uma política. Razão, apenas recursos no sul do Brasil. Eu não posso criar isso em outro local. Então essa é a grande ideia das policies, galera. Beleza? Valeu! Boa, é um pouquinho mais demorada porque tem que criar coisa fora, né? Mas a gente dá aquela editada, fica mais rapidinho. Então, top demais. Mas legal. Agora, galera, a gente vai para um outro ponto, que são os blueprints. Qual que é a ideia do blueprint, Henrique? Cara, o grande ponto do blueprint é um trava-língua. A ideia do blueprint, pessoal, é você criar grupos onde você... Não seriam grupos, né? Mas é como se eu criasse um invólucro de coisas ou de recursos ou de armas que eu quero criar. Então, por exemplo, eu tô crescendo muito ali as minhas assinaturas. Eu não tenho uma só, tenho várias. E como é uma maneira de garantir que elas já nasçam com atribuições de política, com as roles, com os rebaques bonitinhos, com os modelos de recursos de nomenclaturas bonitinhos, com os grupos necessários para aquele determinado negócio, eu posso criar blueprint para isso. Então, essa é a principal característica do blueprint, facilitar a implementação de novos ambientes. Uma vez que eu tenho um ambiente pronto, ele já mapeia tudo para mim e já gera de uma forma ali organizada e orquestrada todo o meu ambiente. Então, esse daqui eu não vou mostrar uma demo que demora um pouquinho para fazer, mas eu passo a passo de como fazer lá para vocês. Deixo na descrição desse vídeo o link para vocês pegarem o laboratório e executarem. Tranquilo? Na sequência, a gente vai falar de um framework. É um framework que eu acho bem bacana, que é o CAF. Mas bora lá. Então, pessoal, a ideia do CAF é simplesmente uma abordagem Microsoft para que os seus clientes tenham uma experiência mais fluida na adoção da nuvem. Então, quando a gente fala aqui de estratégia, né? O que é estratégia? Como é que eu defino a estratégia? Primeiro, a gente precisa identificar o que a gente vai começar migrando para a nuvem. Então, documentar quais são as minhas movimentações. Eu preciso entender os resultados que eu espero chegar no negócio. Então, o que eu preciso atender? O que eu vou levar para a nuvem? Então, bora documentar, criar um plano para isso, né? Fazer as minhas considerações financeiras, ajustar e esperar o que eu tenho aqui de considerações técnicas. Então, é um grupo de pessoas que se reúne e fala, ó, pretendemos migrar para a nuvem. Não é simplesmente, vamos levar tudo para a nuvem. Não, calma, vamos criar uma estratégia. Depois que criou a estratégia, bora planejar. O que eu vou priorizar? O que eu pretendo priorizar como primeira adoção, primeiro projeto, ou o que vai primeiro para a nuvem? Então, essa é a ideia. Depois disso, a gente precisa analisar toda a organização, né? Então, o que a gente vai levar, né? Depois de ter planejado, o que eu levo? Beleza. Depois de levar, bora para a adoção de nuvem, né? Depois, de pronto isso, o que a gente faz, né? Vamos fazer um guia de configuração? O que eu vou fazer aqui? É somente esse projeto? Vamos expandir? Cara, vamos expandir. Uma vez que eu vou expandir o que eu vou migrar para a nuvem, eu tenho toda a parte de melhores práticas. Então, eu consigo, dentro de pronto, mitigar todos os problemas ali e acompanhar toda a minha migração. Depois disso, pessoal, depois da adoção, eu preciso ver quais os cenários de negócio se adaptam melhor para esse modelo de nuvem. E aí vem também a parte de inovação. Quando eu inovo, levando soluções que nascem de uma forma mais rápida e com muito mais agilidade, eu preciso ter controle sobre o ambiente. Porque tudo que começa a ter um grande volume tende-se a perder o controle. Então, uma vez que você está seguindo
a estratégia de planejamento, pronto, migrar, inovar, com toda uma documentação por trás, a parte de controle e gerenciamento de custos é bem mais apurada. Então, a ideia de tudo isso é que você tem ali toda uma estratégia para controle e gerenciamento da sua assinatura. Então, tem algumas ferramentas que te ajudam com isso. Depois, no último capítulo, eu mostro uma ferramenta que eu gosto bastante. Eu vou mostrar aqui. É o CloudKit. Abri ela aqui do ladinho. Eu gosto dessa ferramenta aqui, galera. O que é isso, Henrique? É uma ferramenta que faz gestão de ambientes. Uma vez que os ambientes estão crescendo, imagina que loucura você ficar monitorando arquitetura, monitorando tudo que tem, onde está, custo. Então esse cara ele faz até os desenhos de solução e entrega para você aí uma série de documentações bem bacanas aqui, os exemplos de algumas coisas que ele gera. E no final das contas, para mim, vale o custo. É uma solução até que barata. $1.250 para uma empresa, isso é relativamente nada. Você tem algumas coisas aqui trabalhando como versão desktop também. 5 usuários por $2.500. Dá para trabalhar com outras moedas também. Então, se sua empresa é europeia, algo do tipo. Dá para você fazer até as licenças de VMware. Ele também consegue acompanhar. Então, ele trabalha tão AWS, Azure, GCP, Hyper-V e VMware. Então, isso é uma ferramenta muito interessante. Eu usava isso na empresa anterior. Nessa empresa atual, a gente está negociando com o cliente para adquirir. Mas é uma recomendação que eu trago aqui para vocês para ajudar nesse controle de adoção do CAF, né? Levar isso para a nuvem, trazer ali um documento de gestão que você possa ter. Ele te ajuda nesse ponto de geração de documento. Tranquilo? Uma vez que a gente faz isso, eu vou trazer para vocês aqui um questionáriozinho rápido de 3 perguntinhas bacanas aqui para a gente seguir o nosso aprendizado. E aí, para fechar aqui esse nosso capítulo também. Beleza. A empresa X pode permitir que alguns usuários controlem as máquinas virtuais em cada ambiente, mas impedir que eles modifiquem a rede de outros recursos no mesmo grupo de recursos ou na mesma assinatura. O que seria isso? É gerenciar ali privilégios, né? Eu posso fazer uma coisa em um lugar, não posso fazer outra. Posso ter a nível de assinatura, posso ter a nível de recurso de forma individual. Isso é o quê? Uma atribuição em rebaque? Isso é uma política como policy? Ou isso é dividir o ambiente em grupos de recursos separados? Vamos lá, se vocês entenderam a pergunta, vão entender muito claramente a resposta aí. Isso daqui a gente falou exatamente hoje. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta correta é... Quem pensou aí em rebaque, essa é a resposta. Então, bora para a pergunta 2. Qual a melhor maneira da empresa garantir que a equipe implante apenas tamanhos econômicos de SKU? Então, eu posso determinar tanto tamanho quanto local, né? Para o cara fazer. Eu posso fazer aqui com política. Eu tenho que inspecionar com frequência, ou seja, o cara implantou, vou lá olhar se está certo ou não. Ou criar uma função de rebaque que define os tamanhos de SKU da máquina virtual. Vamos lá, ver se vocês dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ficou fácil, hein, galera? Quem pensou na política, tá certa a resposta. Então, bora para mais uma. Pergunta número 3. Qual é provavelmente a melhor maneira da empresa identificar qual o departamento de cobrança cada recurso pertence? Cara, eu já fiz isso. Acompanhar numa planilha que tinha várias nuvens. Então era muito chato. Depois que eu consegui dentro do Azure conectar na AWS, ter tudo em um lugar só os meus custos, meus problemas acabaram. Dividir a implementação em assinaturas separadas para que cada assinatura pertence a um departamento de cobrança. Isso é legal. Isso é legal. Mas nem sempre a gente sabe que a realidade é essa, né? Vou aplicar marca ou tag em cada recurso que tem o departamento de cobrança associado. Então, dentro de um grupo pode ter recursos de vários departamentos. Então, quem prestou atenção nessa questão sabe que a resposta correta é a alternativa C. Tranquilo, galera? Então, muito obrigado por mais um capítulo e bora para o próximo.